Bom, eu tenho que começar corrigindo o presidente, se me permite, presidente. Eu só sou o rascunho. A obra-prima do Requião é minha irmã que está ali. Mais nova, mais inteligente e mais simpática. Nós, eu vou falar em termos nós aqui, porque existe um personagem criado na cabeça das pessoas dos Requião. 90% é verdade. A gente tratora, a gente atropela, a gente briga, a gente não tem muita paciência, mas a gente é bem intencionado. E o convite que a gente teve e que eu tive do ministro, do presidente Lupe, Nelton, para entrar no PDT, do Gora para entrar no PDT, ele assustou muita gente. Nós tivemos um pessoal, disse, meu Deus, eles vão entrar e vão tomar conta de tudo. Não, a gente vai entrar. Se a gente tomar conta, é consequência. Mas como que a gente faz isso? É tudo uma construção. São processos de construção. E toda construção começa pela fundação. E a fundação de um partido é a sua militância. Ninguém faz política de cima para baixo. Ninguém faz política imposta. A política, o espaço tem que ser conquistado. Por mais que não exista espaço vazio na política, ele tem que ser conquistado. E eu entro nesse partido querendo esta construção. Não tenho objetivo nenhum, e acredito que o Requião também, nessa história de liderar. Eu acho que a gente precisa caminhar junto. O PDT tem no Paraná uma base, ele tem uma história, ele tem uma formação partidária um pouco diferente dos demais partidos. Começando lá do Sudoeste, quando vem entrando os gaúchos, chegando na nossa capital, o PDT ele já tem uma pedra que a gente pode se apoiar nela para continuar construindo. E essa fundação é muito importante, de construir cada vez mais um partido. E por que construir um partido, presidente? Porque hoje, na democracia brasileira e paranaense, nós temos um obstáculo muito grande. A democracia no Brasil hoje, ela tem dono. Ela está polarizada e não é ao acaso. Ela está polarizada porque ela beneficia dois grupos que assim querem que ela permaneça. Querem só dois candidatos à presidência, querem dois candidatos a governador, querem dois candidatos a prefeito, querem polarizar e deixar a política burra. A política hoje ela é rasa. Nós não discutimos médio e longo prazo, Geraldo. A política do presidente Lula e a política do governador Ratinho, elas são, me permitam dizer, idênticas. É um jogo de polarização com uma maquiagem um pouco diferente aqui e um pouco diferente lá. Ah, mas o Ratinho é do PSD, ele apoiou o Bolsonaro, o Lula é do PT. O Lula teve no meu estado dizendo que não ia colocar o pedágio. No primeiro mês de governo, ele apoiou o mesmo projeto do pedágio do Bolsonaro e implementou no Paraná. O governador Ratinho vendeu a Copel, empresa modelo de geração e distribuição de energia do Brasil. Sabe quem apoiou? O governo federal. Os portos do Paraná estão para ser privatizados, com o apoio do ministro Renan Filho. Então, nós temos hoje, na política brasileira, dois grupos que se dizem completamente diferentes e são, em sua essência, iguais. São diferentes na sua militância, são diferentes no discurso, mas na prática são iguais. Privatizam, entregam, se dobram ao lucro dos bancos e não têm coragem de enfrentar o problema. Não temos planejamento a médio e longo prazo em quase nenhum governo estadual e no governo federal. Parece que vivemos numa política que funciona só para o Instagram. Precisamos de curtidas imediatas e aprovação imediata. Eu sinto que a política do Brasil ela é hoje feita por pré-adolescentes que querem a aprovação imediata do seu pequeno círculo de amigos. É uma necessidade de agradar, deputado, sem um planejamento. A política ela é hoje feita
pensando como dois jovens apaixonados que querem se casar. E estão apaixonadíssimos, empolgados, Gora, naquele momento da paixão, e pensaram até a festa do casamento. A festa está linda, a igreja está paga, o buffet tem champanhe, tem camarão, tem filé mignon. Só que eles esqueceram que dali, logo depois da lua de mel, tem que pagar boleto, tem que morar junto, tem que constituir família, tem que caminhar numa mesma direção. E a política do Brasil hoje é cada um por si, sem projeto de médio e longo prazo. Por isso, o PDT se torna uma escolha fácil e, acredito eu, correta e o mais perene possível. Porque o PDT cuida da fundação. E a fundação é a educação. Nós temos discursos incríveis sobre universidades brasileiras. Nós temos, vamos investir em universidades, vamos fazer big techs, vamos fazer data center, vamos fazer, me desculpem a palavra, porra nenhuma. Porque a educação de base no Brasil, ela é hoje próxima, prefeito, da inexistência. Nós não temos a primeira infância atendida em CMEIs com a qualidade necessária. A maioria dos municípios brasileiros não tem condições ou não tem a vontade de entregar uma educação fundamental e de base de qualidade. Os estados brasileiros não emprestam a atenção necessária para o ensino médio fundamental. Se não temos um investimento na base, de que adianta universidades federais? Se a educação pública e gratuita hoje não tem qualidade. Conseguem chegar às universidades federais aqueles que tiveram chance e sorte na vida. Em sua maioria, alunos de colégios particulares e cursinhos particulares. Então, a gente faz a propaganda linda para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, e o planejamento é exatamente igual. Ele dura 24 horas. Planejamento de médio e longo prazo nós não temos. E por isso, eu vejo no PDT a chance de fazer uma política com planejamento de médio e longo prazo, investindo na educação básica, preparando um Brasil e um Paraná com uma logística do futuro. Eu estou do lado aqui, e daí vocês me permitem, e desculpe a modéstia, do meu pai. E vou usar alguns exemplos para vocês. Nós temos uma BR hoje que liga Paraná a Santa Catarina, conhecida pelos acidentes que tinham como Estrada da Morte. Dois governadores, Roberto Requião e Wilson Kleinobi, assumiram uma obra federal e duplicaram por conta a BR que o governo não fazia. Hoje, essa BR duplicada já não dá conta do transporte que nós temos. E não temos, por parte do governo federal, um projeto de colocar mais uma faixa ou de criar uma alternativa. Santa Catarina, com aquele maluco do seu governador, por conta, já fez um contorno, desviando Florianópolis. E o governo federal, assim como o governo paranaense, não tem um projeto de logística para o Brasil, os portos brasileiros, que a gente possa escoar a nossa produção e a nossa safra. Não tem no Brasil hoje, enquanto eles ficam querendo que a gente discuta esquerda e direita, um projeto de industrialização nacional. Enquanto nós nos debatemos, preocupados com os bananinhas da vida, enquanto o PT acende essa chama de nós contra eles, não se tem um projeto para depois de amanhã. Por isso, entramos no PDT com a esperança de um partido independente, separado dessa boçalidade rasa de nós contra eles, de pensarmos num projeto para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Começa pelo resgate de valores, de ideias. Partidos hoje
defendem interesses pessoais ou pessoas. E tem sido um mal da política e tem sido um mal da democracia no mundo. Não é um problema nosso. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, acontece na Alemanha. E nós deixamos de defender ideias. Deixamos de ter propósito. Deixamos de ter bandeiras. Meu líder, como falávamos naquela live com a juventude do PDT. Então, entrando no PDT e colocando meu nome com o apoio do Gora, da Ana Lúcia, de todo esse PDT paranaense, como pré-candidato ao governo, é que para, pelo menos, termos a possibilidade de discutir algo mais do que a rede social, de apresentar uma proposta diferenciada. Nós adoramos, e vocês mais ainda do que eu e o Requião, adoram o tal do ensino integral. Os professores morrem de medo do ensino integral no Paraná. Porque eles não querem o ensino integral? Não, prefeito. Porque as escolas do Paraná hoje não têm condições de oferecer ensino integral. Então, ao invés de dar um péssimo ensino em 4 horas, nós daríamos um péssimo ensino em 8 horas. Porque não temos condições de receber mais alunos, de mantê-los por mais tempo, de oferecer a eles algo diferenciado. Então, teríamos escolas em horário integral como depósito de crianças. Não tem planejamento. No Paraná faz sucesso a escola cívico-militar. Pegaram as melhores escolas com os melhores alunos, fizeram um pré-vestibular e agora dizem, nas escolas cívico-militares temos as melhores notas. Já tínhamos antes. Não selecionaram os alunos, excluindo os demais, sem nenhum planejamento, pensando só na propaganda. Temos um governo no Paraná que tem mais de 80% de aprovação. E você vai ver a aprovação do governo, não é bom, ele é regular. Por quê? Porque o povo brasileiro, e falo primeiro da minha aldeia do Paraná, diz que está bom porque a imprensa não dá um escândalo de corrupção. E olha que a gente denuncia. E como denunciamos escândalos de corrupção no Paraná, mas a imprensa não dá eco. O cara sai de casa, se o governo não atrapalhou o dia dele, já está bom, Márcia. Passou. Tá bom, não me atrapalhou, está regular. Então ele aprova o governo. Porque o brasileiro está tão acostumado a ligar a televisão e é escândalo de corrupção, é desvio de dinheiro, é uma desconstrução diária da instituição política, da instituição do judiciário, das instituições como um todo. E essa desconstrução de instituições, ela tem um propósito, ela faz com que o povo deixe de apreciar a política como algo que traz mudanças. É mais do mesmo. De que adianta eu ir votar? Não vai mudar nada. De que adianta, Peniel, eu me filiar num partido? Não serei ouvido e não vai mudar nada. Que adianta eu entrar na justiça? A justiça não funciona, o Ministério Público não funciona, o judiciário não funciona, a política não funciona. A saúde pública, que é um exemplo mundial para o brasileiro, ela não funciona. E ela funciona? Ela funciona, mas na cabeça do brasileiro, nenhuma das instituições funciona mais e eles estão abrindo mão de participar da política. E eu vejo no PDT a chance de, lá no Paraná, apresentar um projeto que fuja dessa discussão e que a gente obrigue eles a terem mais candidatos. O trabalho hoje no Paraná, feito pelo Palácio do Planalto e feito pelo Palácio do Iguaçu, é de ter 2 candidatos. Os candidatos que eles querem. Não é o candidato que nós podemos apresentar, não é o candidato que o povo quer. Eles querem escolher em quem nós vamos votar. E querem fazer exatamente a mesma coisa para o governo federal. E eu acho que a democracia ela é mais do que pessoas. Não é o Requião Filho, pré-candidato. É um PDT com um projeto de Paraná, é o PDT com um projeto de Brasil, é o PDT com um programa apresentando propostas. Isso chama-se democracia e essa proposta precisa ser colocada. Por isso eu vejo no PDT a chance de trabalhar no Paraná essa ideia e vejo o PDT nacional também com a chance de colocar um programa
que fuja da polarização e discuta o que realmente importa na vida das pessoas. Baseado em suas raízes, baseado em suas bandeiras, cuidando, antes de mais nada, da fundação. Porque sem educação, sem um projeto logístico de governo, seremos todos passageiros. A gente consegue se eleger um mandato, 2, 3, para ser consumido pela história, prefeito, como mais um que passou e não fez nada. Então, eu agradeço a vocês a possibilidade de construir junto com o PDT um programa para o Paraná e coloco a pouca experiência que eu tenho à disposição de vocês para construir junto um programa nacional. Obrigado.